E a Polícia Federal prendeu o ex-deputado federal Daniel Silveira. Ele foi detido em casa na cidade de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, um dia após perder o mandato no Legislativo. A prisão foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Na justificativa, Moraes afirmou que o ex-parlamentar descumpriu as regras da detenção domiciliar, como o uso da tornozeleira eletrônica e proibição de utilizar as redes sociais. O ministro afirmou ainda que Silveira acumula uma multa no valor de R$ 4.380.000 pelo descumprimento das medidas cautelares. E mesmo com prejuízo financeiro, Daniel Silveira continua demonstrando completo desrespeito e deboche com as decisões judiciais dadas pela Suprema Corte. A Justiça ainda determinou a suspensão dos registros de armamento e portes de arma de fogo do ex-deputado. Daniel Silveira foi candidato ao Senado nas eleições de 2022. Com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, conseguiu 1,5 milhão de votos, mas não se elegeu. Por esse motivo, desde o dia 1º de fevereiro, quando foi realizada a posse dos novos parlamentares, Silveira está sem mandato e, portanto, sem foro privilegiado. Em abril do ano passado, o ex-deputado foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão por disseminar discursos de ódio e atentar contra o Estado Democrático de Direito. Mas, na época, o então deputado recebeu o indulto de Jair Bolsonaro. Apesar do perdão presidencial evitar que Silveira fosse preso, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a decisão não se estenderia às medidas cautelares. Os policiais cumpriram mandado de busca e apreensão na residência de Silveira e apreenderam o passaporte do ex-deputado, além de computadores, armas e outros materiais. Pedro Bonenberg acompanhou a situação no dia de hoje e traz mais informações para a gente. Vinícius, a prisão de Daniel Silveira ocorre em Petrópolis, na região serrana do Rio, na manhã de hoje, e ela acontece um dia depois que o ex-deputado perdeu o foro privilegiado. Esse foro que é concedido para parlamentares aqui do Brasil, e ele, que era deputado federal na gestão passada, não se reelegeu, inclusive tentou uma vaga ao Senado, mas não se elegeu nas eleições de 2022, no final do ano passado, portanto perdeu o cargo legislativo, perde também o foro privilegiado e, na sequência, depois da posse dos deputados e senadores ontem, na quarta-feira, ele já não tinha mais esse benefício. Logo, alguns minutos depois, nós tivemos a prisão, portanto, algumas horas depois, do ex-deputado Daniel Silveira. Essa prisão que foi feita pela Polícia Federal a pedido a um mandado, uma ordem, uma determinação de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Moraes apontou uma série de irregularidades cometidas por Daniel Silveira nesses últimos meses. Em especial, ele vinha descumprindo o uso da tornozeleira eletrônica, que era obrigatório conforme decisão do STF. Também descumpria a decisão de não utilizar as redes sociais, entre outras questões. Inclusive, na decisão, Moraes pontua, dentro da avaliação dele, que Daniel Silveira cometia um completo desrespeito e deboche diante das decisões do Supremo Tribunal Federal, que davam determinações para que ele cumprisse nessa prisão domiciliar que ele vinha fazendo em Petrópolis, aqui na região serrana. Daniel Silveira, que é investigado devido a diversas situações onde ele colocou em dúvida o sistema democrático do país, compartilhou informações falsas e até mesmo fez ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal e à própria corte em si. Ele foi candidato ao Senado, como eu disse, conseguiu 1,5 milhão de votos, mas não se elegeu. Daniel Silveira, que foi condenado pelo STF a 8 anos e 9 meses de prisão devido aos atos antidemocráticos que ele protagonizou nesses últimos anos. Agora, uma questão que fica em aberto e que vai ser investigada e é bastante grave: a Polícia Federal conseguiu apreender nesta quinta-feira R$270 mil em dinheiro, em espécie, na casa do Daniel Silveira, o ex-deputado. Esse dinheiro foi encontrado na casa dele e, olha, é preciso esclarecer de onde é que saiu esse dinheiro. É um dos pontos que serão investigados pela Polícia Federal a partir de então e que ele também vai ter que prestar algum esclarecimento. Na porta da Polícia Federal hoje, um dos advogados
de Daniel Silveira, o André Queiroz, disse que vê ilegalidades no processo e afirmou que vai recorrer dessa decisão. O advogado disse ainda que o dinheiro encontrado na casa do ex-deputado é fruto do trabalho dele como deputado durante esses últimos 4 anos. Agora a polícia investiga, esclarecimentos maiores devem ser dados em breve. Seguimos acompanhando por aqui e sempre que houver atualizações desse caso, voltamos aqui para o nosso telespectador da TV Diversas. Vinícius, eu volto com você.